Chegou o Gorego Flamingo. Você fala e ele repete. Tô com fome. Tô com fome. Ele come e faz caquinha. Rápido, pro banheiro. Tire a caquinha da água e comece de novo. Gorego Flamingo é da fã. Chegou o novo Natura Ecos concentrado de castanha. Uma inovação da Natura para você. Dia 20 de setembro de 2024 e estamos começando a partir de agora o Cidade em Foco. Para você do outro lado ficar muito bem informado sobre tudo o que acontece em Arapiraca. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao estúdio da TV UPS. Na programação de 10 debates entre candidato às prefeituras de Alagoas, hoje é o quinto com os candidatos de São Miguel dos Campos. A cidade, situada na zona da Mata Alagoana, vai comemorar seus 160 anos no próximo dia 29 deste mês. Possui uma população de 51.990 pessoas, segundo o censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. A população diminuiu 4,61% em comparação com o censo de 2010. Mesmo assim, São Miguel dos Campos é a 8ª cidade mais populosa do estado de Alagoas. São 2 candidatos a prefeito. George Clemente, do MDB, e Pedoca Jatobá, do PRD. George Clemente é o atual prefeito de São Miguel dos Campos, buscando a reeleição. Pedoca Jatobá, ex-prefeito, tentando retornar à liderança da prefeitura. Os 2 candidatos receberam o convite e as regras do debate. E apesar dos nossos insistentes contatos, os 2 candidatos não confirmaram presença e nem enviaram justificativa. O pool de veículos de comunicação do Agreste lamenta a ausência dos 2 candidatos, George Clemente e Pedoca Jatobá. Consideramos a atitude dos 2 candidatos antidemocrática e desrespeitosa, não apenas às 5 empresas de comunicação que organizam o debate, empresas reconhecidas pelos serviços prestados aos alagoanos, TV UPS, TV Liberdade AL, Já é Notícia, Jornal Tribuna Independente e Portal Cada Minuto. Hoje não vai ter debate, infelizmente. Perdem os candidatos faltosos que não vieram, perdem os eleitores que não terão a oportunidade de avaliar a proposta dos 2 candidatos e perde principalmente a democracia. O objetivo do pool de veículos de comunicação do Agreste é oferecer de forma igualitária espaço, oportunidade para que os candidatos possam apresentar com clareza suas ideias, plano de governo para a cidade. E o eleitor, ao conhecer as propostas, possa votar de forma segura, consciente, no dia 6 de outubro. Tendo em mente que o voto consciente é uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento social e a melhoria da vida de todos os habitantes.
o candidato que vai ser eleito, ele vai tomar decisões que afetam a família e o seu futuro. O debate possui regras transparentes e imparciais, em conformidade com a legislação eleitoral e conhecidas previamente pelos candidatos. É uma iniciativa inédita em Alagoas, a união dessas empresas de comunicação para fortalecer a democracia e colaborar com o desenvolvimento do interior do Estado. Infelizmente, você, eleitor, não vai ter essa chance de conhecer as propostas desses candidatos. Eles não estão aqui, não vieram, não justificaram um desrespeito aos organizadores do debate, mas principalmente um desrespeito à população de São Miguel dos Campos, ao eleitor que esperava hoje, através deste debate, conhecer o plano de gestão dos dois candidatos. Mas vamos continuar ao vivo, ao invés de um debate entre candidatos de São Miguel dos Campos, com um debate de ideias, uma análise social e política da política do Agreste de Alagoas e uma análise dos debates que já foram realizados aqui na TV OPES pelo pool de veículos de comunicação. Nesse ano 60. Beba com moderação. Francisco, Adriana, Antônio, Juliana, pra cada brasileira. Uma Ipanema, Ana Patrícia, Amanda, Maria, elas fazem um caminho, elas criam uma cena. Aline, Luciana, Vanessa, Mariana, pra cada brasileira. Uma Ipanema, Jéssica, Bruna, Márcia, Júlia, confia no pai, não tem problema. Sandra, Letícia, Fernanda, Camila, pra cada brasileira. Uma Ipanema. Pra acompanhar o seu caminho, tem que ser única como você. Sempre Nova 2024. Pra cada brasileira, uma Ipanema. A transmissão continua simultânea pelas mídias que integram o pool de veículos de comunicação do Agreste. TV OPES, Canal 10, presente em 21 municípios alagoanos e em Gravatá, Pernambuco, Aracaju, Sergipe, Paulo Afonso, Glória e Alagoinhas, na Bahia, e pelo YouTube e Facebook da emissora. Também transmitido pela TV Liberdade AL, no canal no YouTube e no canal 1325 da Araplay. Já é notícia no YouTube Jaicast, Jornal Tribuna Independente, YouTube Tribuna Online e também pelo Cada Minuto TV no YouTube. A gente vai para um rápido intervalo e volta logo depois com o debate de ideias e análise política sobre as eleições do Agreste alagoano. Fica com a gente, já já estaremos de volta.
Viajar é renovar memórias, afetos, sonhos e o melhor disso é ter quem cuide de você. Da escolha do trajeto até a chegada nele, a Clube Turismo está presente em cada momento. Escolhemos lado a lado o roteiro da viagem. Passagens, passeios, restaurantes, tudo que melhor lhe atende, do seu jeitinho, com a experiência dos nossos agentes. Porque cuidar é estar do início ao fim. Tudo isso para que você desfrute com conforto, segurança e com as melhores taxas do mercado. E então, já pensou para onde você quer ir? A Clube te leva. Vem! Sua viagem é a nossa também. Momentos de tranquilidade, natureza e lazer você encontra aqui, no Hotel Fazenda Céu Aberto. Fugir da correria do dia a dia e aproveitar com a sua família não tem preço. Cercado de belezas naturais, o Hotel Fazenda Céu Aberto oferece uma ampla estrutura, um atendimento diferenciado e um clima de fazenda acolhedor. O lazer e a tranquilidade faz parte do nosso dia a dia e desejamos que nossos hóspedes desfrutem de todos os espaços. A estrutura do hotel é completa e agrada a todos os gostos. São inúmeras as atividades para todas as idades. Ainda contamos com promoções e pacotes em feriados e datas comemorativas. O Hotel Fazenda Céu Aberto é perfeito para quem busca um programa atraente e tranquilo. Venha nos conhecer. A paisagem de uma vida no campo vai conquistar você. Voltamos com o debate de ideias e análise social e política do Agreste de Alagoas e dos debates que já aconteceram aqui no estúdio da TV UPS. Não haverá o debate entre candidatos de São Miguel dos Campos. Os candidatos George Clemente, do MDB, e Pedoca Jatobá, do PRD, preferiram uma escolha antidemocrática e não compareceram, nem justificaram a ausência. Com isso, perdem os candidatos a oportunidade de apresentar o seu plano de governo, suas ideias, e perdem os eleitores e a democracia. Estão aqui comigo para esta análise social e política representantes do pool de veículos de comunicação do Agreste, Tony Medeiros, da TV Liberdade AL, Edival Moura, do Jaé Notícia, o doutor Agnes Cavalcante e o doutor Ramon Lima, do CPL Escritório de Advocacia, responsável pela assessoria jurídica dos debates, e o nosso convidado, Rodrigo Abraão Moisés da Silva. Ele é graduado em História pela Universidade Estadual de Alagoas, UNEAL, especialistas em mídias da educação pela Universidade Federal de Alagoas, UFAL, mestre em História Social pela Universidade Federal de Sergipe, doutorando pela Universidade Católica de Pernambuco e também professor de História do IFAL, Campus Arapiraca. É um estudioso, pesquisador das ciências sociais e políticas. Boa noite a todos, seja muito bem-vindo, professor Rodrigo. Os demais já são da casa e vamos começar. O Agreste, estamos fazendo um pool de veículos de comunicação do Agreste, está realizando 10 debates. Hoje seria o 5º. Temos mais 5 na próxima semana, segunda-feira Teotônio Vilela, terça-feira Grande. Na quarta nós temos os candidatos a prefeito de Palmeira dos Índios. Na quinta, candidato de Junqueiro. E encerra no sábado com a maior cidade do Agreste e a segunda maior do estado, que é Arapiraca.
Mas nesses debates que já aconteceram, é um fato curioso. Por exemplo, Limoeiro de Anadia são 4 candidatos. Apenas um compareceu. Taquarana são 2, um compareceu. Campo Alegre são 2, apenas um compareceu. E Lagoa da Canoa são 3 candidatos, apenas um veio ao debate. Na análise de vocês, o que está acontecendo? Como se analisar a política do agreste alagoano e essa situação, né, assim, que é no mínimo curioso? É medo? É falta de proposta? Como vocês analisam isso? Começando aqui pelo professor Rodrigo, que é aí um analista social, um historiador e um estudioso e pesquisador também em ciências políticas. Por favor. Boa noite, Cléa. Boa noite, queridos colegas. Boa noite, telespectadores. Então, né, fazendo uma reflexão e pensando esses dias, né, o Brasil é uma jovem democracia, né, uma democracia partindo da Constituição de 88, que está aí próximo dos seus 40 anos. Em diversos momentos na nossa história, a gente enfrentou momentos de autoritarismo, seja no período getulista, do Estado Novo, seja no período civil-militar. Então, com a redemocratização, né, a transparência, o voto, acabou se espalhando, né, na sociedade. Foi uma conquista social, o pluripartidarismo. Né, e entre essas conquistas, também a liberdade do horário eleitoral, assim como os debates. A gente observa que os debates é uma maneira do candidato, uma forma transparente do candidato da situação, ele mostrar aquilo que foi alcançado, como também aquilo que ele pretende, né, diante dos desafios, estabelecer para um segundo mandato, já que tenta a reeleição. Para o candidato de oposição, é uma oportunidade também de mostrar suas propostas, não é? Fazer suas críticas. Então, o debate ele torna-se extremamente importante no campo democrático. Não é? É uma oportunidade, aqui o consórcio, né, de comunicação do Agreste, colocando essa oportunidade de forma gratuitamente, sendo transmitido pela internet, é uma forma extremamente importante de fazer a discussão e de informar o eleitor das propostas. Porque quando um candidato se coloca, não é, na disputa majoritária, executiva, ele faz, a priori, tem um programa de governo que ele registra. Né? E esse programa de governo ele tem que colocar para a população escolher. Então, é lamentável que, aproximadamente um mês, diante do pleito, os candidatos... Menos, né? Dia 6, hoje... Hoje é 20, né? São 20, é uma pena. Inclusive, esse curto espaço de campanha eleitoral, né, é um espaço que você deixa, muitas vezes, o eleitor, não informado. Então, é lamentável essa forma de ausência do debate. E também é possível a gente fazer uma análise até das qualidades dos debates existentes, de uma forma macro, de uma forma geral. Então, muitas vezes, as propostas, seja no campo da saúde, da educação, da geração de emprego, da economia da cidade, né, do meio ambiente, a população acaba não tendo, né, a oportunidade de conhecer e torna complicado, não é, para o eleitor decidir. Então, isso, como consequência, pode gerar o chamado voto inválido, aí o voto nulo, o voto branco, enfim. Então, é uma pena. Ou seja, pode causar no eleitor uma indignação e dizer não vou votar em ninguém? Também, ultimamente, e bem observado, o número, não é, de ausentes ela cresce. E aí, eu há pouco observando, é bom lembrar que no Agreste, aí é que torna-se o debate muito importante. Eu estou fazendo as seguintes reflexões, camaradas. O único município em que pode haver segundo turno é Maceió, porque a lei eleitoral, né, ela estabelece, né, municípios aí com, se eu não me engano, 200 mil eleitores. Então, quer dizer, com exceção de Maceió, toda Alagoas não tem segundo turno, o que torna mais importante a vinda dos candidatos para o debate. Né? Então, que isso fique claro. Com exceção de Maceió, os outros municípios não têm segundo turno. Então, é lamentável, uma pena. E isso sim, ultimamente, o número de votos nulos, brancos, e a ausência dos eleitores, ela veio numa crescente. Né? Então, isso desacredita o mundo político.
Então é uma pena, a gente lamenta e apela para que nos próximos debates os candidatos venham e demonstrem a sua proposta. Né? Para que a política, se a gente fala tanto numa renovação política, num fortalecimento do campo democrático, para que os candidatos possam estabelecer, sem medo algum, sem temor algum, e que apresentem suas propostas, né, com veemência, com fidelidade partidária, né, e com seriedade, porque a população é que acaba sendo a principal prejudicada com a ausência deles aqui. E as regras do debate, elas são claras, são transparentes, são imparciais. Depois a gente vai ouvir aqui, né, os advogados, a assessoria jurídica dos debates, que vem desde a constituição do pool, né, na formação aí desse consórcio de empresas de comunicação, mas são regras claras, né? Mas a gente continuando, eu queria também até ouvir aqui o jornalista Tony Medeiros, que é da TV Liberdade AL, que integra o pool. E a gente estava até aqui conversando, né, sobre isso um pouco antes desse debate aqui de ideias, de análise, porque Limoeiro de Anadia teve uma situação estranha, né? Estranha. 4 candidatos, 3 haviam confirmado presença, 1 desistiu porque só estaria se o atual prefeito e candidato à reeleição estivesse presente, mas mesmo não sendo informado que não viria, ele falou, essa foi a justificativa. Mas um outro candidato, que é o Valmir Filho, ele esteve aqui na TV, a coordenação de campanha dele participou do sorteio da ordem de fala, assinou o termo com as regras do debate, 3 minutos para começar o debate, o candidato e a equipe sumiram, sem explicação. É algo estranho. Como se explica isso? O candidato ele tem aí aproximadamente 1h30, 1h30, gratuita, espaço igual, de acordo com a legislação eleitoral para os candidatos, e não aproveitam isso, não é, Tony? Verdade, Cléia. Boa noite para você, boa noite a todos aqui, boa noite para você que está acompanhando a programação desse pool de veículos de comunicação aqui do interior de Alagoas, entrando para a história, inovando, e pena que algumas pessoas ainda não acompanharam esse processo de inovação através das mídias digitais, através da TV Ops, a TV Liberdade, canal 1325, na Araplay. E eu também tenho um outro ponto aí, que é a respeito de Itaquarana, que veio o prefeito, não veio a oposição, em que geralmente, a gente olhando de longe, em outros estados, a oposição comparece em todos, faz questão de comparecer em todos para largar a pedra na situação, para apontar onde estão os erros. E aí, o que me deixa ainda mais indignado, talvez não seja nem pela falta, mas é pela resposta, mas é pelo que é dito depois. Eu não sei quem faz a assessoria dessas campanhas, desses candidatos que não vieram, não sei. Vocês que tiveram mais contato com o pessoal, com o público. Mas me dá a impressão de que não há uma responsabilidade de fato com a imagem do candidato. Porque quando você vem tripudiar, tentar diminuir ou tentar atacar a democracia via meios mesquinhos e mentirosos, até porque hoje em dia a gente, de fato, gourmetizou a mentira, né, que chama de fake news. É mentira. E aí dizer que as regras, ninguém sabia das regras. Todo mundo sabe das regras. Quando vem para cá assinar, tem conhecimento a respeito de todas as regras. Conhecimento prévio, né? Só, Tony, fazendo... Quando tem um convite, já fica falou sabendo. De Itaquarana. Itaquarana são 2 candidatos, o atual prefeito, que é o Geraldo, do MDB, que está aí buscando a reeleição, e o ex-prefeito, que por 2 mandatos, que é o Bastinho, do PP, e foi este que faltou, né? Exato. Foi isso que E faltou. aí a gente não sabe se é preguiça das assessorias de campanha, e aí eu vou, assim, na moral, tenho quase 30 anos de jornalismo e aqui não vou estar rasgando seda para colega mentiroso, não. Não sei se é preguiça de preparar o candidato para um debate,
porque é mais fácil fazer o vídeo dele apertando a mão, andando 500 metros na rua, apertando a mão dos moradores, ou mostrar para ele quais são as propostas, até apresentar. Não estou dizendo caso específico de ninguém, tá? Aí, nesse caso, não estou me referindo a ninguém especificamente, mas e sim aos assessores das campanhas. Até porque, candidatos, quando no dia 6 de outubro bater 5 da tarde, essa galera vai embora, viu? Você contratou a turma de fora para cuidar da sua campanha, essa galera vai embora. A bomba fica cheando na sua mão, seja eleito ou não. E assim, agora, né, o Edival Moura, que é do Já é Notícia e também do JaiCast, o podcast aí do Já é Notícia no canal do YouTube, vem acompanhando de perto, inclusive fazendo perguntas aos candidatos presentes, né, e tem aí Taquarana que, como o Tony falou, além de não vir, depois, com a grande audiência, ele tentou, junto à população, o marketing, né, o marketing da campanha, tentou desacreditar o debate, em total desrespeito às 5 empresas de comunicação, e, repito, são empresas respeitadas e reconhecidas pelos serviços prestados aos alagoanos. Então, diante dessa, você que está acompanhando bem de perto, em todos os debates, você está aqui no estúdio, fazendo perguntas aos candidatos, como você analisa essas ausências? E não só as ausências, são as atitudes dos candidatos. Por exemplo, o Limoeiro de Nadia, alguns dias antes do debate, eles estavam se desafiando nas redes sociais. Eles se desafiavam a vir para o debate. Cadê você? Você vai me enfrentar? E essas coisas todas. E no dia não aparece. E não dá justificativa, é um desrespeito para com você, eleitor, é um desrespeito com a população, é um desrespeito com as empresas, as mídias que estão organizando o debate, mas principalmente isso é a antidemocracia, né? Boa noite, Cleia, boa noite aos nobres colegas aqui, boa noite a você que nos acompanha na tela da TV Ops e de todos os canais que transmitem essa nossa análise, esse nosso momento de análise. Como o Tony falou, essa falta de vontade de preparar cada um dos candidatos, essa é a minha opinião, o primeiro ponto é esse, essa falta de vontade de preparar, porque eu acredito, e já falava sobre isso em um outro momento, que cada cidadão que a Constituição permite lhe dar o direito de se candidatar a um cargo eletivo, ele deve estar minimamente preparado para expor suas ideias. Claro, ele pode não estar preparado para enfrentar o seu adversário numa discussão com dados técnicos. Porém, se ele constrói um plano de governo sério, ele tem total capacidade, se foi ele que construiu, tem total capacidade de vir à frente de qualquer Câmara, à frente de qualquer pessoa e defender aquele plano de governo, porque aquilo expressa as suas ideias, expressa o que ele tem de vontade de fazer no seu município, na sua cidade, para o seu povo. E eu fiquei me perguntando, diante das ausências desses candidatos, se hoje, num momento desse, onde um grupo de veículos de comunicação se unem com um esforço fora do comum para trazer uma inovação para o campo político no nosso agreste alagoano, no interior de um estado que, como dito pelo professor Rodrigo, a única cidade do estado de Alagoas que tem um segundo turno é a capital. Então, esse é o momento de cada um dos candidatos poder levar a sua mensagem de forma clara para os seus eleitores. Se o cara não tem essa capacidade, eu fico imaginando como, se eleito, ele vai atender e vai se comunicar com seus munícipes, com seus eleitores ou não. Porque quando passar o 6 de outubro, a partir de janeiro, de 1º de janeiro, aquele que assumir o cargo a qual foi eleito no dia 6, ele vai governar para todos, para os eleitores diretos ou não, os que votaram ou não. Então, como um cidadão desse, que tem essa oportunidade. E outro detalhe, é algo que sempre se reclama de que candidato de partido A ou partido B não tem tempo de TV, não tem tempo de rádio. E esse pool de veículos de comunicação do Agreste deu essa oportunidade de forma igual a todos os candidatos dessas 10 cidades que foram convidadas para participar e muitos deles se recusaram.
Então, isso nos deixa indignados, me deixa particularmente indignado como cidadão, primeiramente, e me deixa também indignado como profissional de comunicação. Eu não consigo entender como uma pessoa, e depois, como o Tony disse, as justificativas que vêm depois, que são totalmente descabidas. A gente trabalha. Faltou dados no portal da transparência. Eu não vou perder meu tempo indo para o debate. O meu eleitor não acompanha debate. Eu prefiro uma visita corpo a corpo. Mas esses candidatos, na sua grande maioria, quando passa o período eleitoral, eles entram na cidade de vidro fechado. Ele só vai ter contato de novo com o eleitor no período hoje dito de pré-campanha, já que o período de campanha oficial está restrito a 45 dias de campanha eleitoral. Aí passa fazendo uma pré-campanha, que eu acho justo, que é a lei que ele constrói, deve arrumar as informações, colher dados para fazer o seu plano de governo, mas só nesse período tem contato com o eleitor. Depois disso, ele entra na cidade de vidro fechado. Ele, quando atende alguém, não atende muitas das vezes no gabinete de trabalho da própria prefeitura, arruma um escritório em casa, ou numa fazenda, ou em outro local para atender. Isso é de causar indignação, mas eu acredito também que esse primeiro ano de debate em eleições municipais, essa semente foi plantada em 2024. E acredito que os candidatos e as próprias equipes de assessoria de marketing de campanha devem começar a pensar nisso também como uma realidade de interior do estado, que a gente só via isso em grandes capitais. O próprio eleitor, Edival, nas cidades, a gente vê que as cidades onde os debates já aconteceram, os candidatos vieram aqui, a participação deles nos canais do YouTube, no Facebook, que é uma audiência grande. Só no YouTube da TV Opes, só no YouTube, Campo Alegre, a audiência foi de quase 10 mil pessoas, só no YouTube da TV Opes, sem falar na audiência na TV Opes, Canal 10, nos canais de exibição da TV Liberdade AL, no Jaecast, no Tribuna Online, que é do jornal Tribuna Independente, e depois aí no Cada Minuto. Ou seja, é uma audiência que extrapola a cidade do candidato. É uma oportunidade de falar e de projetar a cidade, e que estão perdendo esse pool de veículos de comunicação, e que eu tenho a honra de mediar os debates, né, a convite aí do pool, é um marco na história política de Alagoas. Com certeza vai gerar mudanças e, como o Edival falou, é uma semente plantada que nas próximas eleições vai ser tratado vai ser visto de uma forma diferente, né? Porque eles estão vendo a repercussão nas cidades, a exemplo de Taquarana. Ao ver a grande audiência, a população parando para assistir ao debate, aí o marketing do candidato Bastinho do PP buscou uma estratégia equivocada de desacreditar o debate, né? Então, isso é realmente algo que a gente lamenta, mas que espera que essa cultura e essa visão dos responsáveis pela comunicação, pelo marketing dos candidatos, mudem, né? Porque são eles que influenciam o candidato e são eles que vão preparar o candidato para um debate. E sem contar, Cléia, que a gente hoje vive um momento eleitoral, independente do candidato se está concorrendo na proporcional ou na majoritária, que há uma utilização grande das redes sociais. Os candidatos se preparam, estão se preparando muito, focando muito na campanha em rede social. E perderam, esses que já passaram e decidiram não participar dos debates, perderam a oportunidade de, como você disse, se pronunciar e até levar o nome da sua cidade, coisas interessantes que podiam despertar o interesse de quem estava assistindo, de conhecer mais sobre a história, sobre a cultura, sobre a culinária da sua cidade, que é um momento também de apresentar a cidade, a sua cidade, de uma forma diferente, para outras pessoas que não conhecem as realidades de cada um dos municípios. Eu quero até colocar aqui os nossos advogados no debate, né? Mas
eu queria ainda ouvir aqui o Rodrigo sobre essa situação, e eu quero que em seguida o doutor Agnes Cavalcante e o doutor Ramon Lima até falasse das regras, eles que essa parte jurídica, as regras são claras, são transparentes, estão de acordo com a legislação eleitoral. Todos os candidatos de todas as 10 cidades convidadas, né, que fazem parte da programação dessa série de debates, no momento que eles recebem a carta convite, também recebem as regras. Então, eles conhecem com antecedência, né? E por isso que a gente não entende a não participação. Eles conhecem as regras com antecedência e todo o formato do debate. E aí o doutor vai explicar isso já, mas eu queria ainda ouvir aqui o Rodrigo, né? Tudo isso que está acontecendo, esse perfil do candidato do Agreste, né? Vamos dizer assim, do Agreste alagoano, de não vir, de não participar, de não, assim, você já falou a questão, é só o receio, a novidade. Todos os sonhos passam por aqui. Americanas passou, sextou. Tem obstáculo, desvia, se joga, vai pra cima mesmo. Vai, acelera. Sobe na garupa, vai, que eu tô passando. Tropa do atrasa nunca, que tá no comando. Sobe na garupa, vai, que eu tô passando. Tropa do atrasa nunca, que tá no comando. Lude tá de Uber Moto. Justamente a oratória dos candidatos. Eu acredito o seguinte, confesso que a política, basta olhar para a própria formação do parlamento, acredito e falo isso com total tranquilidade, perdeu muito da qualidade. Falo isso em questão da própria oratória, do político de ser. Por exemplo, quando a gente tem ali a redemocratização, você tem um Ulisses Guimarães como o pai da Constituição, você tinha o que chamava-se de centrão ou baixo clero, mas predominava uma preocupação em propostas, quando havia um comício, uma certa responsabilidade. Isso foi esmaecendo, isso foi perdendo força, né? A tática e a estratégia de não comparecer em debate, ela ultimamente era só geralmente em segundo turno, quando se pegava eleições majoritárias, né? Em que o que tentava a reeleição, porque é bom a gente lembrar que a reeleição no Brasil ela só foi a partir de 1998, né? Quando no governo recente, né? A reeleição, o governo Fernando Henrique foi criada uma emenda constitucional que criou a reeleição no Brasil pela primeira vez. Então, aí alguns criaram a estratégia de somente no segundo turno, né? Não comparecer para não ser ali, não é? Enfim, mas agora se ampliou, né? De forma de que há um certo desprezo. Então, eu colocaria N motivo. Acho que a Edivaldo foi muito feliz, o Tono foi muito feliz. Você, às vezes, junta a assessoria ali com um certo temor de que o candidato possa, porque trata-se de uma questão ao vivo, né? De um temor de que ele possa falar de uma proposta errada e perder votos. Outro, o descompromisso mesmo. Mas eu acho que a partir do momento que você se coloca para gerir uma cidade, para se tornar chefe do executivo, ora, no mínimo, você tem que saber do seu programa de governo e apresentar para aqueles que estão votando. E não haver um desprezo por aqueles que irão se colocar à disposição, né? Então, isso é o que deixa. E aí, como vocês tocaram na questão do pessoal do marketing, ora, o fato de utilizar as redes sociais não torna-se desnecessário a participação do debate. Ao contrário, se você tem confiança na sua candidatura, na sua proposta, você viria aqui, independente, você não tem que saber, você vem aqui responder as perguntas, apresentar as propostas, e depois essa equipe de marketing poderia fazer um recorte e colocar nas redes sociais. E aí, principalmente o da oposição, ele deveria ter isso em mente, porque consideravelmente isso poderia aumentar o seu percentual de votos. É uma oportunidade, como vocês deixaram muito clara, e Edivaldo colocou muito bem, né? O cara reclama do tempo, né? Do tempo de rádio e TV. Ora, e aqui você com o tempo. Então, independente se o outro viesse, não, cabia ao candidato o compromisso. Se você é candidato, você tem que ter a coragem, você tem que ter o discernimento de apresentar suas propostas. Diretor, a gente vai para o intervalo ou a gente pode continuar aqui com a assessoria jurídica? Então, a gente vai continuar, o diretor mandou continuar, então a gente vai continuar aqui. O doutor Agnes Cavalcante, o doutor Ramon
Lima, que vem acompanhando desde a composição, né, dessa união das empresas de comunicação do Agreste. As regras são claras. Então, assim, diante das regras claras, em conformidade com a legislação eleitoral, como vocês analisam essa questão dessa falta, por exemplo, de Taquarana, dizendo, eu não conhecia todas as informações, por isso que eu não fui, foi armação, essa questão de não vem, tenta desacreditar, os outros conhecem as regras, a legislação, porque pelo menos se espera que todos os candidatos, eles têm um jurídico, obviamente, então que eles conheçam a legislação e dizem, não, está de acordo, o espaço é equânime para todos, né? Como vocês analisam isso juridicamente, assim? Boa noite, Cléa, boa noite aos colegas. A satisfação mais uma vez aqui estar com vocês. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Cléa, eu queria começar pelo fato curioso, que foi aquele no dia do sorteio que nós fizemos. Tony, vocês não estavam aqui, mas eu achei muito, muito indiferente. Nós chegamos aqui no horário, todos certinho, os candidatos, inclusive, chegaram no horário. A Cléa, junto com nós e os demais representantes, fizemos o sorteio, né? Eles, inclusive, acordaram alguns pontos, né? Porque fizemos o sorteio, mas como só eram os dois, eles conversaram e achei tudo super tranquilo, né? A sala de sorteio fica aqui ao lado, né? E de lá nós viemos para cá, o pessoal posicionou tudo aqui e a Cléa falou com 3 minutos que iria iniciar, o candidato sumiu. E o pior, ele sumiu, mas não foi embora, ele foi lá fora gravar um vídeo e justificar por que é que ele não iria participar. Eu, sinceramente, fiquei assim surpreso, né? Porque imagine o candidato ter que se deslocar, eu acho, né? Pelo menos eu penso que ele se preparou, alguém o preparou, ou talvez não, né? O motivo tenha sido esse, não ter se preparado. Vir até aqui, se dispor a vir aqui, chegar aqui e ir embora, né? Eu vi o vídeo depois, né, do candidato e fiquei surpreso. E eu espero que os próximos candidatos, utilizando, né, desses acontecimentos, pelo menos não repitam, né? Que venham e realmente participem, porque é importante, né, os pontos aqui que vocês elencaram para a sociedade, para as campanhas, enfim. Em relação às regras de debate, eu acredito, Cléa, que todos os candidatos realmente têm ciência. Isso porque quando nós iniciamos aqui o projeto, que foi feito a ata de constituição do PUL, tudo certinho, as regras foram encaminhadas para todos os candidatos. Inclusive, nós tivemos com alguns representantes do TRE, inclusive em algumas zonas eleitorais aqui, foram todos os juízes devidamente oficiados. Cléa, conversamos com ele, dialogamos para que a gente pudesse, Edival, aparelhar, né, as nossas ideias junto com a legislação eleitoral. E a ideia do PUL foi muito bem aceita, né, por todos eles. E imaginávamos que depois que tudo fosse realmente enviado, não teria nenhuma dúvida em nada. Mas eu acredito que as justificativas realmente não condizem muito com o que a gente está vendo aqui. Eu acho que alguns dos candidatos, e aí eu coloco, Tony, essa questão da assessoria, né, muitos candidatos eles meio que estão buscando alternativas para justificar suas ausências, certo? Eu posso enumerar aqui uma sequência de pontos negativos do que eu tenho visto, inclusive o envio de algumas notas durante o programa. Você imagine, assim, eu não vou chamar de despreparo, podemos escolher até um outro adjetivo, mas imagine, enquanto estamos aqui ao vivo, o candidato enviar, por meio de sua assessoria, uma nota para que a gente pudesse avaliar aquela nota ou ler, enfim. Com o debate em curso, Com o debate em curso, talvez em desrespeito ao candidato que estava aqui, né? Nós estávamos aqui acompanhando, o candidato se pronunciando com o tempo de fala aqui, o pessoal meio que exigindo, né, que a Cléa lesse ali naquele momento. Então, imagine a construção de tudo isso aqui para poder participar, quantas pessoas estão envolvidas, né? O trabalho de vocês, que é um trabalho muito bom. E imagine o candidato simplesmente, além de não vir, querer impor que seja feito dessa forma, né? Então, assim, eu fico... E ainda envia a nota, é bom, né, a gente ressaltar, uma nota em imagem, o PDF com letrinhas pequenas, Sim. né? E com o debate em curso pelo celular. Se é um debate ao vivo, quem Sim. vai parar o debate para ver o celular? Ver o celular. Inclusive, quando eu estava lhe acompanhando, você nos chamou e, Ramon, por favor, veja aqui. E até para que eu que não estava, né, como a Cléa aqui no ao vivo, eu estava ali do lado acompanhando, até para a gente aqui poder analisar, estava difícil.
porque eu teria que fazer uma interpretação do que ele estava dizendo, enfim, para poder, olha, a nota aqui pode ser lida ou não pode, enfim, o que tem aqui é a justificativa. E nós, conversando, olha, eu falei, olha, Agnes, está meio confuso aqui. E, assim, essa justificativa, para o pessoal que está nos acompanhando, ela é bem complexa, porque você imagine, né, todo o tempo que o candidato teve para realmente apresentar a sua proposta, ou então explicar, olha, eu não vou por esse motivo, por aquele outro, fazer isso de forma fundamentada, né, até em respeito às pessoas que estão assistindo, porque o pessoal sabe que o debate vai iniciar, é muito bem divulgado, né, o horário, e de repente chega aqui com 3 minutos, ou até no meio do debate informar por que não veio, né? Mas, enfim, Cléia, esses basicamente são alguns pontos que a gente observou. Mas tem uma questão, o doutor Agnes pode até falar, que uma dessas justificativas de uma nota que chegou com o debate em curso, falava de, não vou porque as informações não estão no portal da transparência. Pela lei eleitoral, não existe essa relação do portal da transparência com o debate político, não é isso? Pelo que eu entendo, aí o senhor, né, me corrija se eu estiver errado, eu sou jornalista, não sou, né, advogada, mas pelo que eu entendo, a obrigação dos meios de comunicação é comunicar aos cartórios eleitorais, aos juízes, da realização do debate e obedecer à legislação, oferecendo espaço equânime ali para os candidatos. Os candidatos devem ser avisados com o mínimo de 72 horas antes do debate. Então, a legislação, ela define o passo a passo de como deve acontecer um debate e ou seja, a atitude, os procedimentos, os trâmites que os meios de comunicação devem obedecer. Mas ao dizer que não vou porque as informações não estão no portal da transparência, isso é uma justificativa, eu não sei como o senhor explica isso. Bom, primeiramente, boa noite, Cléia, boa noite aos nobres colegas por aqui, boa noite também ao público que nos assiste nesse momento. Parabenizar a todos aqui, porque as suas exposições foram muito oportunas. E, Cléia, essa sua pergunta, ela se encaixa perfeitamente à ferramenta que é o debate. Porque o debate hoje, não só em nosso país, é uma das principais ferramentas da democracia. E o que essa ferramenta, meu amigo Edival, principalmente combate é a desinformação. Então, algum ou qualquer que seja candidato que deixar de vir ao debate alegando que não veio por falta de informação, isso não é descredibilizar o debate, o pool de comunicações. É descredibilizar o eleitor. Porque este é um momento, durante os debates, onde o eleitor tem a possibilidade de avaliar melhor os candidatos da sua cidade e, inclusive, de, no dia das eleições, poder fazer a sua melhor escolha. Do mesmo modo que, da forma que está acontecendo, que está sendo realizados os debates aqui na TV UPS, de forma democrática, os candidatos conseguem, de forma livre, meu querido amigo Rodrigo, expor as suas ideias, as suas propostas, os seus planos de governo, fazendo com que isso mantenha o povo informado e para que ele possa avaliar todas essas questões. Então, assim, o debate hoje, em qualquer canto ou lugar desse país, é essencial para que a democracia mantenha-se fortalecida. É muito fácil que você pegue, como hoje nós estamos dizendo no Jaecast, podcast do nosso amigo Edival, que você monte um plano de campanha e que saia pelas ruas distribuindo folhetos sobre o plano de campanha. O que é que ameaça o candidato de vir para um debate? Qual é a ameaça que ele tem? Se ele for um personagem, talvez aqui esse personagem seja desmascarado, porque aqui há um confronto, e esse confronto é um confronto de ideias e de propostas.
Então, se ele não estiver, como foi dito aqui, para o nosso amigo Tony, nosso amigo Edival, por todos que estão aqui, tecnicamente preparado, então realmente é um risco muito grande. Foi falado pelo nosso amigo Rodrigo sobre a questão da estratégia. Mas é lógico que é a estratégia. Porque se ele acha, imaginem que em qualquer situação, utilizando qualquer analogia, meu irmão, Ramon, qualquer pessoa que vá para um debate, para um confronto, se ele estiver garantido que se sairá bem, é inevitável que ele esteja lá. Se ele tiver dúvida de como será a sua participação, é lógico que ele não irá. Principalmente se ele estiver pontuando acima. Talvez quem esteja abaixo diga, não, eu não tenho nada a perder, então eu vou de todo jeito. Mas quem está mais ou menos equilibrado nas pontuações das pesquisas, fica temeroso se não tiver tecnicamente preparado. Aqui é o melhor lugar para que o eleitor possa conhecer as propostas, as ideias, inclusive como foi falado pelo nosso amigo Edival, é uma forma também de dar publicidade à cidade, o que é que a cidade tem de melhor, o que foi construído na cidade. Quantos empresários estão aí querendo investir em uma cidade e às vezes ficam temerosos por conta desse cenário político. Não se sabe o que teremos a partir do dia 1º de janeiro. Eu vou fazer o que eu faço com os candidatos, o senhor tem aí um minuto para concluir, a gente chamar o intervalo. O advogado sempre fala muito, viu? Por isso que é melhor cortar, viu? Porque o advogado sempre fala muito. Não, mas a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta falando com essa análise, falando dos bastidores desses debates para você, e a gente vai falar aí desse confronto, né? Alguns não vêm porque eles querem confronto com determinado candidato, e vamos também conversar sobre a situação mais estranha de toda que aconteceu hoje, de nenhum candidato comparecer, e também falar dos próximos debates. Fica com a gente volta já já.
Viajar é renovar memórias, afetos, sonhos e o melhor disso é ter quem cuide de você. Da escolha do trajeto até a chegada nele, a Clube Turismo está presente em cada momento. Escolhemos lado a lado o roteiro da viagem. Passagens, passeios, restaurantes, tudo que melhor lhe atende, do seu jeitinho, com a experiência dos nossos agentes. Porque cuidar é estar do início ao fim. Tudo isso para que você desfrute com conforto, segurança e com as melhores taxas do mercado. E então, já pensou para onde você quer ir? A Clube te leva. Vem! Sua viagem é a nossa também. Momentos de tranquilidade, natureza e lazer você encontra aqui, no Hotel Fazenda Céu Aberto. Fugir da correria do dia a dia e aproveitar com a sua família não tem preço. Cercado de belezas naturais, o Hotel Fazenda Céu Aberto oferece uma ampla estrutura, um atendimento diferenciado e um clima de fazenda acolhedor. O lazer e a tranquilidade faz parte do nosso dia a dia e desejamos que nossos hóspedes desfrutem de todos os espaços. A estrutura do hotel é completa e agrada a todos os gostos. São inúmeras as atividades para todas as idades. Ainda contamos com promoções e pacotes em feriados e datas comemorativas. O Hotel Fazenda Céu Aberto é perfeito para quem busca um programa atraente e tranquilo. Venha nos conhecer. A paisagem de uma vida no campo vai conquistar você. E vamos continuar com a nossa análise social e política dos debates que já aconteceram, debate entre candidatos às prefeituras de Alagoas, que já aconteceram aqui na TV OPS, realizados pelo pool de veículos de comunicação do Agreste. E fazendo uma análise social e política da política no Agreste alagoano e contando para vocês nesta análise um pouco dos bastidores que acontecem por aqui. E neste bloco, eu quero colocar aqui para análise de todos os presentes, nós estamos aqui com representantes do pool de veículos de comunicação do Agreste, o jornalista Tony Medeiros, da TV Liberdade AL, Edival Moura, do Já é Notícia e do podcast JaeCast no YouTube, os advogados que fazem a assessoria jurídica dos debates e do pool, o doutor Agnes Cavalcante e o doutor Ramon Lima, do CPL Escritório de Advocacia, e o nosso convidado, o professor Rodrigo Abraão, que é um especialista, é um cientista social, um estudioso e pesquisador das ciências sociais e políticas. E neste bloco, eu quero trazer para a análise de vocês uma situação de que alguns candidatos da oposição, eles condicionam a vinda se o gestor atual estiver presente. E há uma definição, uma decisão do pool de não informar a nenhum candidato sobre a presença ou ausência dos demais candidatos. E mesmo sem a informação, alguns justificam, dizendo eu não vou porque o gestor não vai. Isso aconteceu com Limoeiro de Anadia, o candidato Sidney Vieira, né? Sidney Vieira, ele condicionou a vinda ao gestor, ao Marlan, que é o atual prefeito Limoeiro de Anadia. Também o candidato Jairzinho Lira, que inclusive ele está com a candidatura indeferida pelo Tribunal Regional de Alagoas, ele condicionou a vinda dele à vinda da candidata apoiada pela atual prefeita, a Edilza,
Ou seja, o debate não é um enfrentamento entre um candidato com outro candidato, mas é um enfrentamento de ideias. É uma oportunidade de expor ideias, planos de governo para toda a população, né? E expor de forma clara. Então, como vocês analisam essa posição de alguns candidatos que condiciona dessa forma, como se fosse um enfrentamento ao candidato X? É preciso entender aí se é uma rixa pessoal ou se é querendo subir degraus para atingir a administração municipal. Se é uma rixa pessoal, resolve de outro jeito. Aí tem fight music, tem e outras situações. Mas aqui, esse palanque, esse palco, é para debater ideias. O prefeito ou a prefeita para apresentar o que foi feito nesse último mandato. Quais foram as ações que ajudaram a desenvolver o município, ajudaram a desenvolver a população. Eu sempre falo sobre os propósitos: desenvolvimento social, econômico e humano. E a oposição para dizer onde houve falha e quais são as suas propostas para o caso de assumir o mandato. Rixa pessoal se resolve de outra forma. Porque eu quero fazer o corte, já que a gente está falando das mídias digitais, eu quero fazer o corte para mostrar que eu enfrentei, que eu confrontei, que eu falei mais alto, que eu discuti, que eu tive mais força verbal, vocal, eu falei mais alto, fui o último a falar. Aqui não é para isso. Aqui é um palco democrático, onde se você fez a proposta, se você esteve protagonista na confecção da proposta que foi apresentada no Tribunal Regional Eleitoral, você vai estar ciente do que você está falando, você vai estar ciente de tudo que está acontecendo e vai estar preparado para enfrentar, aí sim, politicamente, aí sim, num debate de ideias. Vou repetir porque, assim, às vezes eu costumo ser chato nesse ponto. O preparo. Tem que estar preparado. Todos aqui foram muito felizes para falar sobre isso. E aí, quando você vai receber a população, quando você vai falar com a população, você não está preparado, ou você não se prepara. E quando você for para uma reunião com o governador, quando você for para uma reunião em Brasília com ministros, no Congresso, como é que você vai defender as suas ideias? Como é que você vai argumentar para defender o seu município? Tony, se me permite, sobre isso, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estar em Brasília. Se vocês estiveram lá, é um ambiente que, se realmente o prefeito, o vereador, que seja, não estiver preparado, praticamente ele não consegue transitar. Eu tive a oportunidade de estar em Brasília e é um ambiente entre pessoas realmente muito preparadas. Eu moro em Brasília, eu sou alagoana, moro em Brasília há 29 anos. Como jornalista, já cobri o Congresso Nacional, já trabalhei em alguns ministérios, né? E sei como... E o que acontece, doutor Ramon, é que muitos desses prefeitos, eles nem chegam lá, né? Eles chegam ao deputado federal do seu estado, às vezes ao senador, e alguns eles chegam aí vão lá no ministério com o deputado federal, com o senador, né? Eles e pouco falam, né? Ou não falam nada. Na verdade, é isso. Exato, exatamente. Imagine, aqui nós estamos em Arapiraca, vamos falar sobre Arapiraca, que é mais fácil. Imagine o seguinte: o prefeito daqui vai estar lá representando todos nós. Todos vocês que são de Arapiraca ou das outras cidades, enfim, o prefeito, esse que vocês escolherem agora, dia 6, ele vai estar representando todos vocês. E o pior, em portas fechadas, que ali vão estar sendo discutidos praticamente todos os interesses daquela cidade. Então, imagine que a pessoa que está decidindo, a pessoa que está ali, meu querido, discutindo os interesses, os seus interesses, da sua família, das pessoas que você gosta, é uma pessoa que não tem preparo algum. Imagine um debate para vereadores, por exemplo, que é muito comum. A gente vai lá numa sessão da Câmara, você não vê nada. Eles ficam ali o tempo todo, às vezes até... Aí eu vim aqui fazer uma indicação para que seja asfaltada alguma rua, enfim, muito do mesmo. Mas quando a gente entra na seara técnica, percebe o quanto falta. Então, esse talvez seja um dos principais motivos de você analisar se realmente a pessoa que você está pretendendo votar, ela vai fazer valer o seu voto.
Porque são decisões, o prefeito, foi o que eu falei no primeiro bloco, né, abrindo, as decisões do candidato que vai ser eleito vai afetar a sua família e o seu futuro, não é isso, doutor Agnes? Cléia, quanto a essa questão que eu falei anteriormente, da desinformação, veja que a importância que o debate tem. Você não participar de um debate é muito prejudicial à democracia. Isso porque, ainda que os debates tenham surgido na década de 70, mas ainda hoje, para alguns ambientes, para algumas cidades, ainda é um sistema que não houve a disrupção. Ou seja, cidades do interior ainda não estão habituadas a esta campanha, essa forma de campanha, porque os debates, infelizmente, ele foge aos padrões das campanhas dos interiores. Então, aquilo que foi dito pelos nossos amigos aqui, falando a respeito de que eles não inserem no marketing de campanha, na preparação do candidato, a preparação para um debate, o quão é importante se a gente regredir bastante mesmo, desde a época de Roma, que os debates eram a principal ferramenta de conquista do homem. Imagine você delegar todos os seus direitos a uma pessoa que não sabe se comunicar. E a questão da oratória, do que é utilizado aqui no debate, não é algo extraordinário, algo do outro mundo, não. Aquilo que eu falei lá atrás sobre a questão do personagem, se você criou um personagem, que você é altamente polido, que você é altamente técnico, e você não é e vier para cá, aí sim, é arriscado. Mas se você é uma pessoa que se comunica com os seus eleitores, da forma que os seus eleitores são, se é no Nordeste, falando opa, como vai, lá vai, e você usa aqui esse mesmo dialeto, essa mesma comunicação, ela é plausível. Não é necessário que você venha aqui e utilize palavras rebuscadas, ponto, vírgula, exclamação na hora certa. O que você precisa é ser entendido. Mas se você não tem esse poder de comunicação que todo e qualquer líder deve ter, aí realmente aqui é um local espinhento. E aí eu quero colocar aqui para o professor Rodrigo Abraão, e também o Edival pode complementar, o fato que aconteceu hoje, né? Onde os dois candidatos a prefeito de São Miguel dos Campos simplesmente não apareceram ao debate. Eles não confirmaram presença, não justificaram a ausência e também meio que ignoraram o debate, né? É uma atitude assim que tão desrespeitosa, como eu já falei, é um desrespeito, uma atitude antidemocrática, é um desrespeito com as empresas de comunicação, principalmente com a população eleitor, e isso é um prejuízo à democracia. Essa é a palavra, né? Desrespeito, total desrespeito. Porque a partir do momento que você ficar ausente, né, de um debate onde a gente já cansou aqui de falar, onde poderia colocar suas propostas, fazer críticas, a democracia ela vive de crítica. Né? Por exemplo, debate de ideias é saudável, né? A crítica construtiva. Né? Tem várias reflexões que a gente pode fazer sobre isso, porque o debate não é um embate pessoal. Não é um embate pessoal. O que vai se discutir são ideias. Você é opositor político. Mas agora é bom colocar que todos nós somos seres humanos, somos brasileiros. O que lhe diverge é o partido, é a ideologia. Tudo bem. Mas a crítica era normal, porque um regime que seja homogêneo é uma ditadura, um regime totalitário. Mas na democracia a gente tem que aprender com a oposição. Então, como foi muito bem colocado aqui, doutor, a gente retorna à Grécia Antiga, ele já tocou no ponto de história, já fiquei animado, né? A democracia ela surgiu na Atenas Antiga e a democracia ateniense, o principal aspecto da democracia ateniense entre os seus cidadãos era justamente a discussão. A discussão, ou seja, para uma lei ser estabelecida na polis, havia a discussão ali entre os diferentes.
E a palavra política vem de polis, que eram as cidades e estados gregas. Então, a partir do momento que você quer participar da política, ou seja, da administração da polis, e negligenciar um debate, então tem alguma coisa errada aí. É o campo democrático que tem que ser respeitado. Agora, ouvindo vocês, o que é que eu refleti? Ultimamente, se tornou talvez uma tática e uma estratégia do embate pessoal como ponto de, né, nas redes sociais, aquela coisa do recorte. Eu acredito, nós aqui no Ocidente, que a partir dos Estados Unidos, sobretudo com a eleição do Donald Trump, quando o Trump foi eleito pela primeira vez, aquilo tinha uma certa força, porém foi perdendo. Foi perdendo, tanto que numa segunda o Trump foi derrotado. E se você pegar agora o primeiro debate eleitoral dos Estados Unidos entre Trump e a Kamala Harris, positivamente, pelo menos é o que coloca os dados, o Trump apelando ainda pelaquela velha tática de ataques pessoais é aquilo, enquanto ela muito mais segura, muito mais institucional. Então, o que a gente não pode entrar nessa onda da banalização da política, né, de não dar o crédito para a política, achar que política não é, e também levar em conta que o debate é simplesmente para agredir outro, por isso que eu vou exigir que o outro esteja. Não, a gente tem que acreditar na política como algo bom, né? A política é um meio para se fazer e, sobretudo, a seriedade das instituições. Né? Numa república, no executivo, no legislativo e no judiciário. Por quê? É justamente o momento esse de fortalecer o papel das instituições. E só me permitam, por exemplo, a Justiça Eleitoral, na minha pesquisa de mestrado, eu trabalhei muito com os documentos da Justiça Eleitoral em Alagoas entre 48 e 58. Lá no Diário Oficial do Estado, a última página é lá o TRE. Eu fiquei extremamente admirado com o cuidado da época, porque era tudo escrito, né? Tudo, os bolinhos, o cuidado que os juízes eleitorais, tudo muito detalhado dos títulos, das eleições, da cotação do voto, né? Era o voto escrito. Enfim, então, o debate também serve para isso, para reforçar a democracia e o papel da política, e não do discreto. Porque a partir do momento que os dois não vieram, eles estão desacreditando a política e não estão respeitando seus eleitores. Pois é, e agora eu quero até ir para o Edival, e que é importante também que esses candidatos, eles tenham o conhecimento, né, da importância, o papel da imprensa, dos meios de comunicação para a sociedade e para a democracia. Agora, Edival, o que a gente pode esperar com a sua análise para os próximos debates? Cleia e espectadores da TV Ops, todos os canais que transmitem essa nossa análise, esse nosso momento de debate analítico sobre os debates. O que eu espero particularmente é que a gente tenha, daqui para frente, candidatos mais corajosos. Coragem, que eu falo, é ter coragem ao ponto de vir encarar uma Câmara dessa e falar para os seus eleitores. A gente falando de São Miguel, que os dois decidiram não enviar nenhuma resposta e também não comparecer, eu não tenho a certeza se o candidato Pedoca, já foi prefeito de São Miguel. Foi prefeito. Então nós temos o cenário de São Miguel, duas pessoas que já ocuparam o executivo daquele município. E aí a gente recorda o que eu recordo dessa história política desses dois candidatos hoje que disputam a eleição em 2024 em São Miguel dos Campos. O Pedoca Jatobá, pelo sobrenome, a gente liga automaticamente a uma família tradicional na política, que a gente falando de domínio político de uma família, dominou São Miguel dos Campos por muitos e muitos anos. Do outro lado, a gente tem a figura do candidato e empresário George Clemente, que lutou justamente para tomar o poder dessa família tradicional, que era a família Jatobá. E durante seu mandato, aí eu recordo, e tenho certeza que a gente não vai precisar do CPL para argumentar, dizendo que a gente não está aqui falando uma inverdade, né? Que o George Clemente, enquanto prefeito, ele teve uma situação lá que foi de uma distribuição de casas populares, que a população chegou a interditar a rodovia BR-101, cobrando uma maior transparência na distribuição dessas unidades habitacionais. Então, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero trazer aqui? Nós temos no cenário de São Miguel dois ex-prefeitos,
Então, se o cara que está na situação ou já passou pelo executivo tem receio de que o seu oponente ele traga informações que tenham manchado, digamos assim, o seu passado político na administração como administrador, os dois estão na mesma situação. Os dois corriam o mesmo risco. E o que fazer o que eu penso, se eu fosse candidato a uma reeleição e tivesse medo do meu oponente trazer algum erro meu enquanto gestor, eu iria me municiar de coisas positivas da minha gestão para mostrar. Aí eu trago também a situação de Limoeiro de Anadia. A gente viu recentemente nas redes sociais de um dos candidatos mostrando um pequeno vídeo, poucos segundos, de uma fila na frente da Secretaria de Saúde que seria para marcação de exames. Então, se o atual prefeito, não teve coragem de vir para o debate, porque isso poderia ser um ponto de ataque à sua administração, ele poderia trazer dados do que foi feito especificamente na saúde. E eu sempre, quando falo com qualquer candidato, seja ele de qualquer cidade, que a gente fala sobre o tema de saúde pública, eu sempre deixo claro, saúde pública vai ser sempre o gargalo de qualquer administração no nosso país. Porque apesar do papel dizer que nós temos o maior e melhor plano de saúde do mundo, mas nós que somos usuários, como eu sou usuário SUS, eu sei das deficiências. Então, é impossível que não se haja reclamação. E qualquer gestor que assuma, independente daquele que tem o melhor plano de governo, na teoria, mas vai encontrar dificuldades. Então, o que esperar dos próximos? Espero que as próximas cidades, Feira Grande e todas as outras, Teotônio Vilela, Junqueiro, Palmeira dos Índios e Arapiraca, esses candidatos, todos eles, possam se munir de coragem e vir debater com o seu oponente no campo das ideias. Porque esse debate é justamente isso. Você mostrar, eu vou pedir o voto para o meu eleitor que eu já conquistei, esse talvez não fuja de mim se eu estou ali com o voto seguro. Mas eu tenho que conquistar também o voto que precisa para que eu seja eleito. E mostrar para aquele eleitor que está indeciso, que como já foi dito no primeiro bloco, o número de abstenções tem sido a cada eleição crescente, e isso é justamente por essa falta, eu acredito, de compromisso dos políticos e de levar a política no patamar sério. E de conhecer realmente a proposta, o plano de gestão, né, do candidato. É importante demais. E só assim você vai poder tomar a decisão certa. E quando a gente fala hoje da política ser desacreditada, a mudança que nós precisamos, ela deve começar hoje. Se não começou até ontem, deve começar hoje, porque é nessa sociedade que nos assiste onde estão os próximos prefeitos, os próximos vereadores, governadores, senadores, deputados estaduais, federais e senadores da nossa República. E esse é o objetivo do PUL, essa realização inédita no estado de Alagoas, de empresas se unirem para realizar debates. É um objetivo de contribuir com o fortalecimento da democracia, contribuir para que o eleitor possa conhecer as propostas e ter uma decisão segura ali diante da urna em 6 de outubro. Mas até agora, né, os 5 debates, hoje seria o 5º, apenas um prefeito ele esteve presente, que foi o de Itaquarana, né? O prefeito Geraldo, ele veio para o debate, o opositor é que não veio. Na segunda-feira, na próxima segunda-feira, Teotônio Vilela, o atual prefeito, o Peu Pereira, está buscando a reeleição, né? Será que ele vai vir? São 2 candidatos em Teotônio Vilela. Na terça-feira, Feira Grande, o gestor não está na reeleição, está apoiando, né? Mas será que o apoiado pela atual gestão vai vir ou não quer que, ali, como ele está aí tendo a imagem ligada ao teu gestor, ou será que ele não vem com receio, né, do continuismo? Cléia, né? Me permita, nessas situações, na verdade, não Feira Grande, porque Lagoa da Canoa enfrenta a mesma situação. Sim. O que é que a gente ouve muito das oposições? Você quer continuar a mesma coisa em cima da crítica. Aí
vai votar no candidato do fulano que está indicando que quer se perpetuar no poder. Aí o próprio candidato, ele sempre encara as principais perguntas, ou diria a principal pergunta que ele se depara é: quem vai mandar na prefeitura se for eleito? É você ou vai ser o antigo gestor? Então o debate é justamente para isso, para que você, que é candidato, possa mostrar que você vai ter o seu perfil de governo se for eleito. Claro, o apoio do seu grupo político é importante, isso é inegável, é importante. Mas quando o camarada ele perde essa oportunidade que esse pool de veículos de comunicação está oferecendo para ele vir mostrar a sua posição, mostrar que é uma pessoa séria que tem capacidade de governar com independência, ele está cometendo um erro gravíssimo. E aqui os doutores, advogados, o que esperar aí dos próximos debates, vocês que estão acompanhando, né? Assim, temos aí Arapiraca. Arapiraca tem 5 candidatos e um é o atual prefeito Luciano Barbosa, que está indo à reeleição e que, segundo as pesquisas, está bem adiante, né? Então, assim, qual é a expectativa aí? Luciano vai vir, Luciano não vai vir, né? Assim, diante do cenário político, local que estão acompanhando, como vocês analisam isso, os próximos debates e o que esperar? Vamos ter debates emocionantes? Cléia, é o que esperamos. Esperamos que aqui seja feita uma festa da democracia. É esperado que os candidatos venham aqui, exponham as suas propostas, as suas ideias e principalmente como irão realizá-las. Então, como eu disse anteriormente, que o debate é uma das principais ferramentas da democracia e combate principalmente a desinformação. Então, tragam as informações que o seu público, que os seus eleitores precisam. O debate, ele cria uma condição no eleitor que é muito importante para o dia das eleições, o meu amigo Rodrigo, que é a condição do voto consciente. Aí eu pergunto, ainda que seja uma pergunta retórica, aos candidatos: vale a pena ter um eleitor consciente? Se o medo do candidato for de ter um eleitor consciente, então realmente não vale a pena estar aqui. Mas se os senhores pretendem ter eleitores conscientes, esse aqui é o local de fazer esse confronto de ideias, de propostas, para que o eleitor, estando muito bem mais informado, possa, no dia das eleições, fazer a sua melhor escolha. E eu preciso ressaltar aqui, né, que os advogados, inclusive, eles têm, em alguns casos, conversado até com o jurídico do candidato, mostrando a importância e se colocando à disposição para esclarecer, né? Assim, as regras são bem claras, são imparciais, em conformidade com a legislação eleitoral, mas eles têm aí realizado aí, tem um papel, um posicionamento assim muito importante para que realmente essa contribuição à democracia aconteça, né? Isso mesmo, Cléia. E eu queria fazer uma ressalva, se me permite, a Palmeira dos Índios, porque nós somos de Palmeira dos Índios. Lá em Palmeira dos Índios nós tínhamos 4 candidatos. Então imagine, Tony e meu querido, como seria aqui, como será, na verdade, né, esse debate com 4 pessoas aqui, com o contraditório, porque na seara jurídica a gente tem realmente que bater no contraditório, e aqui quando o candidato vem sozinho, fica sem ninguém ali, ele aproveita o tempo sozinho. Então imagine como será, né, 4 candidatos aqui. Você falou que a gente conversou realmente com o jurídico, tive a oportunidade de conversar diretamente com os candidatos, porque o Cristiano, lá em Palmeiras, nós estudamos juntos. O Gervásio, é muito meu amigo, que o Gervásio é advogado, certo? A Mozabelli, também conversei com o Lucas, que é irmão do James Ribeiro, que é esposo da prefeita, da candidata prefeita Mozabelli, e conversei com o jurídico da tia Júlia. E foi através aqui do jurídico que chegamos a um candidato de Junqueiro que é advogado também. Isso, nós conseguimos o contato, né, através dos nossos contatos em comum, e foi muito interessante porque a partir do momento que a gente apresenta a ideia vindo de uma pessoa próxima, eles se sentem bem, se sentem confortáveis, né? E junto dessas ideias vai toda aquela documentação que eu falei no início. Então, o pessoal de Palmeira, eu espero ver vocês aqui. Os 4 candidatos, né? Sintam-se bem-vindos aqui, né? Cabe todo mundo. Tem espaço, e espaço igual a todos, né? Agora, aqui o professor, o historiador, o cientista social aí, Rodrigo Abraão, e depois o Tony pode aí
vamos ter aí, vocês vendo vocês que moram em Arapiraca, né? Que esperar aí, né? Vamos encerrar com chave de ouro? Será que os 5 candidatos de Arapiraca vão estar aqui conosco? O que esperar desses 5 debates aí na próxima semana? Então, esperamos que sim, né? Porque, como o Ramon colocou muito bem, né? Imagine, você ter 5 candidatos, você tem ali das vertentes desde do MDB ao PL, ao PSDB, ao PSOL, né? São 5 candidatos, né? Aqui em Arapiraca, então, independente, por exemplo, já que as pesquisas apontam a possível reeleição do Luciano, também é válido para que ele venha, né? Já que ele se coloca, né? já um político. E apresenta o que fez e o que vai fazer. E o né? que pode fazer, e que também os candidatos da oposição possam, né, lançar suas propostas e fazer as críticas pertinentes. Porque aquilo que a gente diz, né, a democracia não é perfeita, mas dentro dos regimes, né, possíveis, é aquele, né, digamos assim, a melhor opção. Então a gente espera. Eu lembro que no ano passado, acredito que, na última disputa para prefeito de Arapiraca, havia toda uma situação bem peculiar, não é? Sobretudo do candidato, o Luciano Barbosa, que teve que passar, né, justamente teve a candidatura impugnada pelo TRE e foi a decisão para o Tribunal Superior Eleitoral, e ali nas vésperas, né? E ainda diante dessa situação ele participou do debate. Ora, então por que não participar agora numa situação totalmente institucionalmente legalizada? Então a gente espera Arapiraca, e aí me perdoe, né? E olhe, assim, Arapiraca, Palmeira, a gente que é do interior, né? A gente ama essas duas cidades. Tem que estar, né, presente. Né? Essas cidades, elas têm suma importância, claro, todas as cidades, mas a gente está levando aqui em consideração aspectos econômicos, populacionais, e sobretudo Arapiraca é o 2º colégio eleitoral do Estado. Né? Então, uma sugestão que a gente pode colocar aqui é que os candidatos de oposição se façam presente, traga a sua proposta, né? Traga os seus pontos de vista, né? As críticas, e que a atual gestão se faça presente também. Né? E aí válido, aí sim fecharemos. A gente espera, eu mesmo vou estar lá na TV, vou ligar assim e vou esperar. Né? Vou sim. E eu estava falando aqui, fosse o papel do candidato, dependente da situação, sim, porque, sobretudo, é uma atitude de respeito para com o povo e com os meios de comunicação. Aí, só para lembrar, o ator Wagner Moura, ele fez um filme nos Estados Unidos, né? E ele ressaltando a importância da imprensa. Então, não foi quando ele disse que em regimes autoritários, a primeira que é calada é a imprensa, né? São os meios de comunicação. E aqui a gente vive, né, essa oportunidade maravilhosa, né, pioneira, como, né, o Alisson falou, da sementinha ser plantada, e a gente tem certeza que isso vai amadurecer. Tony. Só repassar aqui também uma informação que nosso querido Everton Silva passou aqui para mim, que em 2022 foram quase 33 milhões de abstinências nas eleições. Ou seja, o que a gente está falando aqui, qualquer marqueteiro vai entender. Que não é possível, que a gente não está falando grego, né? Falou sobre, mas não falou grego. Literalmente. Então, assim, se tem a oportunidade de atingir os indecisos, o braço da democracia ele é gigante. Então, abrace a população, abrace a sociedade. Se você achar que está ganho, que está assim, que está assado, cuidado. Porque no silêncio entre a urna e o eleitor, a distância ela é muito pequena. Então, aproveite cada momento, cada segundo, seja na sua rede social, enfim. Mas, sobretudo, imagine você aparecer com as suas propostas para 5 grandes veículos de comunicação que têm uma audiência, tanto nas redes sociais quanto nas TVs. Você tem essa oportunidade de graça, não é nem horário político gratuito, e você tem essa oportunidade de graça, vai gastar só com combustível daqui, né? Se vem de Junqueiro para cá, se vem de Palmeira para cá. Aqui, né? O lanche tem aqui, que a Cléia prepara tudo. A Cléia providencia tudo. Não, e tal. O Edival providencia é o Hélito Carvalho, que é o diretor da TV Opus. Eu apenas
influencia. Influencia, né? Ou seja, tem segurança interna e externa, não vai correr risco de cadeirada, né? Exatamente. Então aproveite cada segundo que você tiver na frente das câmeras, não só você lendo para o seu Instagram, para a sua rede social. Se você teve participação direta na preparação do seu protocolo de trabalho para os próximos 4 anos, isso aqui vai ser fichinha para você. Isso aqui vai ser muito simples. Inclusive, vou até dar uma dica para... A gente ficou aqui essa 1h30. Vamos olhar os celulares, ver se não tem nenhum pedido de resposta aí. Não, né? eu estou aqui vendo... Deu uma explicação aí. Eu estou vendo aqui, eu estou aqui com o e-mail oficial aí do pool, dos debates. Não chegou nada. E assim, também estou vendo aqui, aqui o WhatsApp, também não chegou nada. Então... ainda não vamos aqui acionar o jurídico, a defesa do doutor Agnes Cavalcante e do doutor Ramon Lima. Tudo está tranquilo, pelo menos por enquanto. E a expectativa é a melhor possível para a próxima semana, a partir já de amanhã, né, com debate. Depois... Não, amanhã não tem. Sábado e domingo não temos debate, Perdão. Mas na segunda-feira, sempre às 19 horas, segunda-feira, reafirmando, Teotônio Vilela, na terça-feira, Feira Grande, na quarta, Palmeira dos Índios, na quinta, Junqueiro, e aí a gente fecha no sábado, 28, com Arapiraca. Exato. Tony, fazendo uma complementação, se me permite. Pois não. Vocês que estão mais, eu acredito que por dentro dos números, o alcance somado aqui de todos vocês têm uma média de quantas pessoas conseguem atingir? Por exemplo, só de Lagoa da Canoa, no caso da TV Liberdade, só no YouTube já vai mais de 5.000 espectadores, visualizações. Isso a gente não está nem contando com a métrica total do YouTube. Isso é o que aparece ali, que não é de fato o número total. Ou seja, esse número tende a ser muito maior para a gente, para o Jaecast, para a TVU. E vai aumentando, né? Vai aumentando até o dia 6, né? E eu vi que, ou seja, Campo Alegre, no YouTube da TV Opes, o Campo Alegre, que foi a maior audiência, e quando eu vi, ela aproximadamente 10.000. Itaquarana, no canal do YouTube da TV Opes, foi a segunda de maior audiência, de aproximadamente 7.000, só no YouTube da TV Opes. E no Taquarana, durante o debate, o diretor, o Wellington Carvalho, ele informou no intervalo que no Facebook do YouTube estava quase 2.000 pessoas assistindo, no Facebook. E esse horário, de 7 da noite, ele é sensacional. Foi tudo feito na medida para que o candidato, a candidata, pudesse chegar aqui para apresentar suas propostas num horário em que o eleitor está chegando, já chegou em casa, chegou do trabalho, já tomou banho, vai jantar, enfim, tá se preparando ali para acompanhar tudo isso. Eu vou fazer o que eu faço quando o candidato, aí o cronômetro, ele funciona e nós já estamos aí em 1h36. Conversa boa. Nós vamos aqui fechar. Alguém mais quer fazer alguma consideração final de 30 segundos? Só agradecer. Agradecer demais a vocês todos. E a você que está acompanhando toda essa história sendo falada e escrita. E eu agradeço aqui a participação, Tony Medeiros, da TV Liberdade AL, aqui o nosso convidado, cientista social e político, o professor Rodrigo Abraão, Edival Moura, do Jaé Notícia e também do Jaecast, e os nossos advogados, que é a nossa sustentação, né? Eles estão ali, eles acompanham todos os debates do início ao fim. Se sai uma palavra, às vezes eu tenho que improvisar, se uma palavra sai assim, eles estão ali orientando para que não tenhamos aí nenhum problema jurídico, né? Eu agradeço aí a presença de vocês e obrigada pela sua audiência. Temos um encontro marcado na segunda-feira, às 19 horas, com o debate entre prefeitos de Teotônio Vilela. Uma excelente noite, um ótimo fim de semana. Fiquem com